Barbara fan. Parsley, sage, rosemary and thyme. Eu sou Kátia de Gaia e este é o programa Fator Paranormal, capítulo 79. Bem, eu estou contando as minhas aventuras e as minhas experiências espirituais e paranormais no Egito, quando eu estive lá em 2010. E que vale muito a pena dividir com vocês essas experiências, porque para aqueles que não foram, podem, começar aí pensar em ir. E aqueles que já foram, de repente vão falar, pô, eu acho que eu não vi isso, olha que perspectiva legal. Então aqui é uma troca de informações, mas claro, com experiências vívidas na minha memória, fresquinhas, e que vale muito a pena eu passar para vocês, porque tem um cunho espiritual. Esta viagem para mim, ela foi um grande divisor de águas. No momento que eu precisava muito renascer das cinzas, eu fiz esta viagem e eu realmente voltei outra pessoa e eu pude ressignificar minha vida. Então, quando nós vamos para lugares assim muito especiais, que falam muito forte ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida, acontece isto. Nós mudamos o nosso destino ou mudamos alguns caminhos importantes e necessários dentro da nossa vida. Então, hoje eu quero falar para vocês da minha experiência quando eu estive no templo de Olha, é bem difícil, mas eu vou falar para vocês. É Hatshepsut. Ela foi uma rainha, ela foi regente e rainha faraó. Então, ela era uma mulher de muita fibra. Dizem que ela é a mãe adotiva de Moisés, né? Então, ela era uma mulher de fibra, de coragem, de têmpera. Ela tinha um pulso muito firme e ela passa isso para a gente. Então, ao chegar neste local, entendam que lá no Egito nós não podíamos fazer nada dentro de questões religiosas, né, nos templos. Eles são bem vigiados. Mas eu pude fazer um pequeno ritual rápido onde nós reverenciamos esta força. Então, algumas pessoas que estavam ali, que se interessaram pela questão, eu pude trabalhar esses aspectos, esses arquétipos desta rainha soberana. Então, nós colocamos ali expectativas interessantes. É um templo, dizem que é o templo mais lindo que tem e diferente. Realmente, ele é totalmente na horizontal, diferente dos outros que sobem, né, que são mais na vertical. Então, você olha e ele é belo, ele tem assim uma estrutura muito diferenciada, ele é bem largo, ele tem colunas altíssimas também, e ele fica em El Der El Ba. O nome desse templo, né? Ele é El Der El Baari. Então, além de você conhecer como o templo de Hatshepsut, também esse de Baari. Ali pertinho também existe um outro local que é muito bacana, que é o Vale dos Reis, que eu vou falar para vocês as tumbas que eu visitei. Então, vale muito a pena aí você aguardar. Mas eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu. Para subir nesse templo de Hatshepsut, você tem uma rampa. E antes disso, como ele foi o primeiro templo que eu adentrei, o primeiro templo visitado, você está num momento muito especial. Você está num templo no Egito. Então, você olha para aquela suntuosidade, para aquela arquitetura que você não vê em nenhum outro lugar no mundo. Aquilo é único. Então, você olha com reverência, você olha com admiração. E quando eu fiz essa parada momentânea, eu fechei os olhos, porque eu estava muito grata por estar ali. Eu sei as pedras que eu tinha tido que tirar do meu caminho e percursos que eu tive que caminhar até aquele presente momento.
E de fato, para mim era muito inacreditável estar ali naquele momento, sabe? Então teve para mim um valor singular e pessoal muito grande, onde eu há algum tempinho atrás, alguns meses atrás, antes de ir para o Egito, que eu fui dia 17 de novembro, 18 de novembro, meses atrás, eu tinha tido muitos problemas pessoais. Então, eu me sentia muito firme, muito forte, muito grata por aquele momento. E ao reverenciar aquele meu instante ali, né, aquela visita, eu fechei os olhos. Quando eu abri, não foi aquilo que eu vi. Eu vi vários egípcios, era como se fosse um cortejo real, e eu fui meio que teletransportada e vi Hatshepsut no momento ritualístico de festejo, com toda a sua comitiva, com todos os egípcios ali, o povo, reverenciando e gritando. Teve um momento que eu até gritei mesmo o nome dela, porque eu me senti tão envolvida, e foi num dia de festejo, né? Então, para mim, é como se eu tivesse sido transportada para aquele momento. Por isso, não tenho dúvida de que eu tive uma vida no Egito. E ali eu estive, porque eu vi tudo arrumado, tapetes vermelhos, eu vi muitas flores. Era uma comemoração. E ela triunfalmente entrando. E belíssima, sabe? Ela tinha uma força. Então imagina eu ter visto isto e na sequência ter feito este ritual. Gente, não tem preço. Teve um momento que eu me encostei nas paredes desse templo, ele pulsava força e energia. Então, quando vocês forem em um ambiente, forem em um local, reverencie, peça licença. O ambiente tem memória, o ambiente tem vida, porque nós colocamos isto lá. E nunca esqueça que aquilo que é antigo, aquilo que tem história, tem muito mais memória e muito mais energia. E quantas pessoas vão lá visitar? Então existe muita diferença, né, gente? Vale a pena a todo momento pensar que as coisas fluem além daquilo que você vê. Ah, se flui, pode ter certeza. Então, ali eu fui nesse templo, muito lindo por sinal. Ali também existe uma fábrica de alabastro, que é aquela pedra, né? E eles fazem esculturas, muitas coisas. E eu ganhei de um egípcio ali uma cruz, aquela Ankh, né? A cruz de Ansata, é a chave da vida, onde muitos faraós carregam na mão a chave da vida. E, gente, ele era deficiente. Ele tinha amarrado com um aleijadinho, em uma das mãos ele estava fazendo, porque ele não tinha alguns dedos. Então, para mim foi uma honra. Ele não me vendeu, ele me deu. E eu, em agradecimento, retribuí com dinheiro. Mas ele não me ofertou para vender, ele me deu. Então, olha que especial. E eu tenho até hoje, e fica dentro do meu tarô, ou cigano ou meu egípcio. Tá lá no meu tarô egípcio. Por quê? Porque aí começou a minha trajetória. Esse foi meu primeiro templo. O primeiro templo que eu parei, apresentei meu tarô egípcio e comecei a consagrá-lo. Eu levei esse tarô em todos os templos. Então, meu tarô egípcio ele tem uma força fenomenal. Por quê? Porque eu o consagrei. Eu dei a todas as forças que existiam dentro de cada um dos templos. O tarô egípcio, meu tarô cigano me acompanhou, mas o egípcio era o foco.
Aí, depois disso, nós fomos para o Vale dos Reis. Você tem direito a conhecer 3 tumbas, você ganha 3 tickets, que são ali picotadinhos. E eu escolhi 3, eu vou falar para vocês porque eu escrevi, que eu me lembro. Um deles foi Amenófis I, porque foi um dos faraós mais famosos, assim, de mais popularidade no sentido de força, de integridade, de honra, de comando. E a tumba dele é a KV39. Então, você adentra a tumba e você sente a energia mesmo daquele ser. E engraçado que cada tumba tem a sua energia. Era bem diferente, bem interessante. E dá para você andar bem, os lugares são muito bem estruturados para você caminhar, qualquer pessoa caminha. Mas não esquecendo, né? No Vale dos Reis tem N tumbas. Então, você pode escolher 3. Então, eu escolhi de Amenófis I. Aí eu fui para, adivinha, quem não curte Ramsés, né? Teve vários Ramsés. Eu fui no Ramsés II, que é o que eu tenho mais link, que é o grande. Então, Ramsés II, ele foi o 3º faraó da 19ª dinastia, né? E a sua tumba é a KV7. 7, hein? Místico, né? Muito bem. Também um lugar maravilhoso, diferente, que eu fiz questão de encostar, de pôr a mão. Existe uma energia muito discreta, muito interessante em cada uma dessas tumbas. Não é nada mórbido, viu, gente? A energia é outra. A energia, ela não esquecendo que já foi retirado de lá, então só existe a tumba. Não existem nem as oferendas, não existe nem as múmias, nada. É só a tumba. Mas tem muita vibração, porque o ser ficou lá bastante tempo, né? O espírito vai saber, né? Quanto tempo ele levou para que o barqueiro viesse buscá-lo. Enfim. E a minha 3ª tumba que eu escolhi foi Merneptah, que foi o 4º faraó da 19ª dinastia. E ele, o que significa Merneptah? Significa o amado de Ptah. Ptah é Ptah, o rei, que está ligado às serpentes, está ligado àquele faraó, aquele Deus, né, que era a sua manifestação, era uma serpente. Então, por quê, né, gente? E ele era o 13º filho de Ramsés II. A sua tumba é a KV8. Então, eu realmente tinha... Ao visitar, eu sabia exatamente as que eu desejava. Não que as outras não eram importantes. Todas têm a sua importância. Vale a pena. Mas como você só pode escolher 3, eu escolhi essas 3. Gostaram, né? Muito bem. Essa foi mais uma vivência que eu quis compartilhar com vocês. E na próxima tem um pouco mais desses templos e de outras experiências. Eu espero vocês no meu próximo capítulo, Fator Paranormal. Eu sou Kátia de Gaia. Você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho? Quer um jogo do tarô egípcio? Então, www.soldegaia.com.br. Até o próximo! Are you going to Scarborough Fair? Are you going to Rosemary?